Afinal, hoje é terça-feira, todas as terças e quintas, a partir desse horário, 7h30 da manhã, recebemos o Alessandro Soares e o Hélio Beltrão. Eles comentam aqui com a gente as principais notícias do dia. Hoje vamos falar sobre a delação premiada de Daniel Vorcaro, maioridade penal e o tarifaço de Donald Trump. Hoje começamos o nosso quadro com o comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. Nosso primeiro tema está nas mãos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República a proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro. Uma decisão sobre o avanço desse acordo deve acontecer ainda nessa semana. A apuração da CNN indica que a PF tem demonstrado insatisfação com o conteúdo, Alessandro. A avaliação é de que o empresário não trouxe avanços, detalhes ou fatos inéditos. Aí a pergunta que o nosso quadro traz é: como fica a investigação se a delação de Vorcaro cair? Carol, acho que essa pergunta leva a gente vai no núcleo central da delação, ou seja, se a delação ela tem um potencial real ou se tem muitos elementos capazes de ajudar nessa investigação, necessariamente você vai ter homologação. Se você não tem esses elementos, se essa é uma delação não voluntária, se não está tendo boa-fé do Vorcaro na devolução de recursos e não está ajudando na investigação efetivamente, com utilidade na investigação, aí nesse caso, se você tem esses elementos, você não tem esses elementos, você vai ter que negar essa delação, ela não seria homologada. Bom, a negação dessa homologação, que não pode ajudar em nada, nos leva a questionar sobre a investigação, ou seja, a investigação ela tem elementos suficientes para continuar de uma maneira realmente efetiva, desorganizando, ou melhor, desestruturando a organização criminosa. Tudo indica que sim, que essa investigação tem esses elementos hoje. Por quê? Porque o próprio celular do Daniel Vorcaro, todos os elementos que já foram levantados pela Polícia Federal já parecem ser mais do que suficientes para continuar linhas investigativas. E veja, aqui é apenas uma investigação. Alguns elementos dessa investigação não serão necessariamente lá no final indicados como crime. Outros elementos serão indicados como crime e poderá gerar uma denúncia por parte do Ministério Público. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que até a investigação vai continuar. Mas aí ficam alguns elementos importantes, algumas questões importantes. A primeira delas é que, eu não sei quando isso aconteceu, Carol, mas a gente começou a normalizar, e isso é comum hoje até nos meios midiáticos, a ideia de que alguém dentro da investigação, algum agente, alguma autoridade dentro da investigação solta notas, informações dizendo que está gostando ou não, se essa delação ela está sendo mais efetiva ou não, se as informações trazidas pelo Daniel Vorcaro são informações boas ou ruins, etc. Tudo isso tem sido soltado a conta-gotas a partir de informações internas da investigação. Eu não sei se isso, do ponto de vista ético, moral, é alguma coisa que a gente deveria incentivar, mas o fato fundamental é que isso tenha acontecido. E o que isso gera do ponto de vista da investigação e da própria delação? Isso parece uma pressão sendo realizada em cima do Daniel Vorcaro e do seu advogado, porque fica soltando notas onde você vai dizendo, olha, parece que não é o suficiente, não é o suficiente. E aí você fica numa pressão muito forte para entregar mais coisas. Pior, numa pressão para entregar mais informações e mais dados que lá na frente, de alguma forma, de alguma medida, poderá ser utilizado contra você. Então, Carol, eu vejo assim, eu sou uma pessoa, acho que eu tenho falado aqui nas manhãs nossas de terça e quinta, eu tenho falado muito com uma visão crítica com relação à delação premiada e à colaboração premiada. Eu acho que esse instrumento hoje está um pouco assim, deturpado, um pouco desviado da sua funcionalidade real. E aí vamos para um segundo tema, Alessandro, maioridade penal. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar a admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O relator da matéria na comissão já deu aí um parecer favorável ao texto. E aí eu te pergunto, Alessandro, seria o caso? Maioridade penal deve ser reduzida no Brasil? Carol, esse tema da redução da maioridade penal, ele é um tema populista. E eu vou dizer por quê. Ele é um tema de caráter emotivo, de um caráter de muita paixão e emotividade nas discussões
políticas. E isso tem sido utilizado ao longo do tempo, essa discussão da redução da maioridade penal, como uma espécie de cortina de fumaça ou uma espécie de biombo político quando se quer esconder algum tipo de outro assunto indesejável nessa seara. Então, veja, quando a gente tem uma discussão que ela é feita de maneira emotiva, isso significa também, e aí no caso da redução da maioridade penal isso é muito claro, que quando você tem, por exemplo, um crime acontece, você tem um menor envolvido, um crime de grande repercussão nacional, as pessoas tendem a ter uma posição instintiva com relação àquela situação e tendem naturalmente a apoiar uma redução da maioridade penal, sem pensar e sem imaginar nos tipos de resultado no plano da política pública e na política de segurança e também de respeito à dignidade humana, isso pode resultar. Então, é uma discussão que é feita dessa forma exatamente para evitar a razoabilidade e a ponderação. E aí, quando você tem qualquer tipo de posicionamento mais racional para uma discussão séria, porque, veja, a redução da maioridade penal é uma discussão que tem que ser tomada a sério no Brasil, ou seja, não pode ser uma discussão feita de maneira emotiva, tem que ser feita pensando nos resultados reais, com dados reais sobre a realidade da segurança e da violência no Brasil. E aí quando você tem um momento onde uma parte do Congresso Nacional e uma parte especificamente da oposição, que está apoiando agora essa medida dentro da PEC da segurança pública, quando eles levantam esse tipo de discussão nesse exato momento, onde eles estão sob ataque político, isso realmente vai aparecer como essa cortina de fumaça para tentar desviar o holofote das discussões políticas para criar um fato político, entre aspas, novo, emocional, populista e que leve as pessoas a fazer um embate. Por isso eu acho que essa é uma discussão que não pode ser tomada nesse exato momento, não é uma discussão que pode ser feita a poucos meses das eleições, olha só, poucos meses das eleições, contaminada pelo período eleitoral e que diz respeito a uma situação em que você pode piorar e piorar muito situações que envolvem a proteção da infância e da juventude e veja, e quando eu falo isso, tentando fazer exatamente essa discussão racional que as pessoas não gostam, que é tentar imaginar, bom, se você adota uma medida desse gênero, pegando pessoas, adolescentes de 16, 15, 14, 16 anos e encarcerando no sistema prisional que nós temos hoje no Brasil, isso basicamente é criar um bunker para o futuro de crime organizado, ou seja, é uma formação que você vai dar para esse adolescente para entrar no crime organizado. Nós não temos, vamos dizer assim, uma discussão séria sobre estrutura de Estado com relação a medidas desse gênero, Carol. Por isso que eu acho que é uma discussão séria demais a redução da minoridade penal para ser tomada de maneira tão impulsiva, instintiva, ainda mais sendo utilizada como uma espécie de cortina de fumaça no cenário político atual, Carol. Para a gente encerrar aqui, Alessandro, trazemos o nosso terceiro tema, que é o possível tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. O Escritório de Comércio americano concluiu uma investigação contra o Brasil e propôs uma taxação de 25% à importação de determinados produtos brasileiros. O governo americano busca justificar a medida ao elencar supostas práticas brasileiras relacionadas, por exemplo, a tarifas preferenciais injustas, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, desmatamento ilegal, comércio digital e até o PIX. O entendimento, nesse caso, dos Estados Unidos, é de que o PIX prejudica as empresas americanas que prestam serviços de pagamento eletrônico. O governo brasileiro rechaça essas críticas. O que cabe ao Brasil, hein, Alessandro? Como é que o Lula deve negociar com Trump? O PIX deve entrar nessa mesa de negociações? Carol, a gente olha todo esse cenário de discussão sobre o PIX, as tarifas, o posicionamento dos Estados Unidos, e o que a gente vê? A gente vê um país que está ameaçando outros países, não só o Brasil, mas outros países. Aí eu te pergunto, como é que você vai para uma mesa de negociação quando você tem uma das partes, literalmente não se propondo necessariamente a negociar, mas em primeiro lugar colocando uma pressão e ameaçando de maneira muito forte uma outra parte?
essa é uma situação que você coloca de início, de pronto, já sob suspeita qualquer tipo de atitude do governo dos Estados Unidos. Porque se estão ameaçando hoje com relação ao PIX, com relação aos seus interesses, defendendo os interesses dos Estados Unidos, ou seja, o governo americano defendendo os seus próprios interesses, o que eles vão fazer isso? O que eles podem fazer no futuro? Ou seja, uma negociação parte da premissa de um mínimo de transparência e um mínimo de boa-fé entre as partes. O que nós temos hoje é uma desconfiança total, não é só do Brasil, vale dizer aqui, mas uma desconfiança do mundo inteiro, de todos os governos desconfiam hoje, não tem a menor confiança no governo dos Estados Unidos. Isso leva a gente a montar uma estratégia, muito provavelmente geopolítica e de interesses econômicos nacionais, que leve isso em consideração. E aí você vai pensar no PIX. Bom, os Estados Unidos conseguiram transformar o PIX no Brasil numa bandeira de natureza política. Hoje, você viu aí há pouco tempo atrás, até o Flávio Bolsonaro acho que fez há pouco tempo atrás, uma música dizendo que, né, e tem discutido dessa forma também, dialogado dessa forma, dizendo que foi o governo do seu pai que criou o PIX, embora o Bolsonaro na época nem sabia o que era o PIX, porque isso foi criado dentro do Banco Central pelos técnicos, e você criou aí um campo de debate político e de ideologia política em cima do PIX. Todo mundo agora quer ser mãe e pai do PIX. Aí eu te pergunto, como é que você bota o PIX numa negociação dentro desse quadro político? Como é que você explica para as pessoas, e nós estamos falando de um sistema de pagamentos que as pessoas utilizam, que é o grande sistema de pagamentos hoje dentro do Brasil, onde, numa situação em que toda a população brasileira, todas aquelas pessoas que realizam transações no dia a dia, utilizam o PIX. O PIX se transformou numa espécie até de anedota, né? Quando você precisa de alguma coisa, você fala, faz um PIX. Então, como é que você faz agora qualquer tipo de negociação que seja um recuo com relação ao PIX? Eu acho que isso agora, nesse exato momento, é impossível, virou uma bandeira nacional. Posso estar errado, mas nesse momento, qualquer governo, ainda mais o governo atual, se negociar o PIX, isso significa um recuo brutal com relação às suas posições. E significa também desdizer o que tem dito, que eu defendo os interesses do nosso país. Então eu não acredito que dá para colocar o interesse nacional e a nossa soberania na mesa para negociar com os Estados Unidos. Talvez a oposição possa fazer isso de uma maneira mais livre. Não acredito que o atual governo possa fazer isso. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente e volta na quinta-feira. Alessandro, obrigada, bom dia. Bom dia, Carol, até quinta-feira. Por aqui nós seguimos com o nosso quadro, agora recebendo o nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, temos 3 temas. O nosso primeiro assunto aqui é a delação premiada do Daniel Vorcaro. Estamos diante de uma segunda rodada de negociações entre a defesa do ex-banqueiro, PF e PGR. A primeira proposta foi rejeitada. Desta vez, de acordo com apurações da CNN, agora o dono do Banco Master teria indicado mais nomes, datas e anexos complementares, além de trazer relatos sobre a relação com autoridades dos 3 poderes e lideranças políticas. Porém, também, segundo apurações da CNN, o que foi apresentado até aqui ainda seria insuficiente para a Polícia Federal. Afinal, Hélio, o que esperar dessa investigação se a delação de Daniel Vorcaro não avançar? Carol, a investigação ela tem que seguir com ou sem delação. É claro que uma delação facilita muito, sobretudo para aqueles crimes que dificilmente deixam prova, como, por exemplo, os crimes de corrupção. Mas para solucionar esse escândalo e prender quem for culpado, não se depende só de delação. O julgamento continua, porque o Vorcaro ele tem que mofar na cadeia e todos os comparsas dele também têm que ser condenados. Mas no Brasil de hoje isso soa, pelo menos para mim, quase como uma utopia, com ou sem delação. Eu costumo falar aqui bastante, Carol, da questão do risco da delação filtrada, porque esse caso ganhou um contorno político, né? Ele está sendo instrumentalizado eleitoralmente, ou seja, um lado acusa o outro de envolvimento com o Vorcaro. Só que o Vorcaro comprou apoio político em todo canto. Então, os amigos e aliados da Polícia Federal, da PGR, eles tendem a ser beneficiados com uma investigação menos rigorosa. Esse é um risco real.
O segundo risco da delação ser filtrada é o próprio Vorcaro, que pode resolver proteger as pessoas que vão ser úteis a ele no futuro, e aí entrega só alguns. Mas se não houver delação, existe o mesmo risco ainda, ou seja, de a própria investigação em si ser filtrada, uma investigação seletiva. Nesse sentido, o papel do ministro Mendonça é fundamental, embora a gente saiba, ele não esteja no dia a dia da investigação, ele tem poder de controlar eventuais abusos, eventuais desvios. O fundamental nesse processo é a confiança ou não confiança da população nas autoridades que estão investigando. A Polícia Federal, embora teoricamente independente, é comandada por um aliado do Lula. A PGR, embora teoricamente independente, é comandada por um velho amigo, por um ex-sócio do Gilmar Mendes. Todo mundo vai se lembrar que a Polícia Federal recentemente trocou o responsável pela investigação que envolve o filho do presidente Lula, o que, por sinal, pegou muito mal para a reputação da Polícia Federal. Fica a percepção de aparelhamento, de que a PF estaria agindo em consonância com os interesses do governo. No caso do Vorcaro, isso não pode se repetir. Então seria bom que também, Carol, se instalasse a CPI do Master. E se fossem duas CPIs, uma na Câmara e outra no Senado, melhor ainda, porque isso descentralizaria parte das investigações, dificultaria a blindagem dos criminosos. Mas eu não sei se o Hugo Mota e o Alcolumbre querem investigar o Master, Carol. E temos o nosso segundo assunto. Maioridade penal, Hélio. Hoje, deputados da Comissão de Constituição e Justiça devem votar a PEC que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O relator foi favorável à mudança, argumenta que a medida não viola cláusulas pétreas da Constituição, portanto, pode ser objeto de uma emenda constitucional. A votação do texto foi adiada depois de um pedido de vista coletiva. Se aprovada hoje, a PEC tem que passar por uma comissão especial antes de ir para o plenário. Mas a questão é, Hélio, maioridade penal deve ser reduzida no Brasil? Carol, com certeza deve ser reduzida. Não tem cabimento. A legislação dá mais atenção para a idade do autor do crime do que para a vítima e para a família da vítima. A lei tem que proteger sempre a sociedade, não o criminoso. A lei tem que garantir que a punição seja proporcional ao dano causado. Essa justiça que protege o criminoso mais do que a vítima não é justiça, é só impunidade com um nome bonitinho. Pode até se argumentar se existe ou não uma idade mínima para alguém ser considerado responsável por um crime. Nos Estados Unidos, em crime grave, né, o juiz decide se um jovem criminoso tem discernimento para os seus atos para ser julgado como adulto. É uma descentralização saudável, porque não se colocam amarras à decisão do juiz, como acontece no Brasil, tudo vai para a lei. Pode acontecer lá nos Estados Unidos que um adolescente de 17 anos seja processado como menor e um de 13 anos seja condenado como adulto. E existe, inclusive, muitos casos de gente cumprindo pena severa por assassinatos que cometeram quando tinham lá 14 anos de idade. E, na minha opinião, a sociedade agradece. Em termos mais objetivos, Carol, no Brasil, a maioridade já deveria ter sido reduzida no mesmo dia em que o legislador decidiu que um jovem de 16 anos já pode votar. Até correta essa decisão, mas as duas coisas são paralelas. A maturidade necessária para eleger um presidente da República é também maturidade suficiente para responder por um crime, na minha opinião. Carol, o crime organizado conhece o Estatuto da Criança e Adolescente melhor que qualquer juiz. As crianças são cooptadas pelo crime desde cedo, desde pequenininha lá, com 8, 9, 10, 11, 12 anos. E faz décadas que o Brasil inteiro sabe que é assim que funciona. As organizações não usam só o menor para empinar pipa na porta da favela quando a polícia chega. Usam o menor também para vender droga ali no ponto, para roubar e às vezes até para matar. Por quê? Porque sabem que no máximo é só um tempinho no reformatório. Aí o menor criminoso volta para as ruas, um adulto criminoso, de ficha limpa e ainda por cima condecorado pelos chefes dele. Ele volta como um herói. Então o fim da maioridade penal é uma medida que a sociedade brasileira aguarda há muito tempo. Vamos acompanhar esse debate no Congresso, Carol. E por fim falamos sobre tarifaço, Hélio. O Brasil tem até o dia 15 de julho para negociar com os Estados Unidos sobre a possível taxação de 25% a determinados produtos brasileiros.
A proposta do Departamento de Comércio americano traz entre as justificativas o uso do Pix no Brasil, que prejudicaria empresas dos Estados Unidos. O presidente Lula saiu em defesa do sistema de pagamento brasileiro, chegou inclusive a apresentar um cartaz durante um evento, defendendo ali que o Pix é do Brasil. E aí fazemos a pergunta: o Pix deve entrar numa mesa de negociações entre Lula e Donald Trump? Carol, o Lula não tem saída, ele vai ter que negociar com o Trump. Agora, como eu falei aqui semana passada, o Pix não afeta a livre concorrência, o Pix não prejudica o mercado. Isso é um chororô sem vergonha das empresas de cartão que cobravam os olhos da cara para fazer pagamentos, para fazer transferências, que o Pix hoje faz a um custo irrisório. Onde o Lula vai ter trabalho para convencer o Trump é na questão das Big Techs. Esse é o maior pepino, não o Pix. Como eu falei aqui na quinta-feira, o ambiente de negócio para as Big Techs virou um oceano de insegurança jurídica e que tende a piorar depois que o Supremo Tribunal Federal provavelmente negar os recursos das Big Techs contra a decisão que reescreveu o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Lula, ele sempre quis censurar a mídia. Nos governos anteriores dele, ele chegou a caçar a credencial de um correspondente do New York Times que tinha escrito uma matéria dizendo que ele bebia muito. Então, naquela época, o projeto dos sonhos do Lula era a regulação da mídia, da grande mídia. Não sei se vocês se lembram do PNDH 3. Não deu certo, graças a Deus, mas agora no Lula 3 ele já voltou com tudo nessa sanha da censura, mas dessa vez tem um apoio de uma ala do Supremo Tribunal Federal e ele está indo atrás das redes, que é onde ele perde eleitoralmente. Aliás, ele botou o Dino lá no Supremo Tribunal Federal com essa missão. Vocês vão se lembrar da famosa frase do Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça. Ele disse que se Mussolini fosse vivo, ele se identificaria com muitos CEOs de Big Techs. Por sinal, o Dino liderou naquela época uma emparedada no Google e outras redes durante a tramitação do PL da censura, acertadamente PL enterrado pelo Congresso. Chegou inclusive a ameaçar impor uma multa de R$1 milhão por hora se o Google não tirasse do ar a frase "o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil". E desde isso aí, o bullying contra as Big Techs só aumentou. Os capítulos mais recentes, a gente discutiu aqui, Carol, são os decretos do Lula aumentando a responsabilidade das redes sem necessidade judicial e dando superpoderes para a ANPD dizer o que pode e o que não pode ser publicado. Tudo isso passando por cima do Congresso Nacional. Esse projeto da censura do Lula tende a ser o principal ponto da negociação do ponto de vista do Trump, Carol. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, também aqui com a gente no Novo Dia. Hélio, um ótimo dia para você. Até quinta. Para você também, até quinta, Carol. Lembrando, o nosso quadro Liberdade de Opinião volta justamente na próxima quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã. E a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.